Aí tem a batalha judicial, né, inclusive dos candidatos. A gente acompanhou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em relação à história do canibalismo que Lula estava utilizando na campanha, né, usando um trecho de uma entrevista de Bolsonaro falando sobre comer índios. E aí o TSE proibiu Lula de usar isso na campanha. Tem uma nova decisão agora sobre a questão do PCC. A gente vem acompanhando as postagens do presidente Bolsonaro e de seus apoiadores ligando Lula ao crime organizado, ligando Lula ao PCC. E o Tribunal Superior Eleitoral acaba de decidir e negou o pedido do PT para retirar do canal, do ar, o canal que associa Lula ao PCC. Essa é uma decisão da ministra Maria Cláudia, do TSE, que negou o pedido para tirar do ar o site Lulaflix do ar. Na avaliação da magistrada, é genérica a afirmação que os conteúdos publicados na página virtual, que é impulsionada pela campanha do Bolsonaro, sejam ilegais. Então, ela não permitiu. Eu acredito que eles ainda vão decidir sobre o uso disso nas redes sociais, porque aqui é uma decisão relacionada a esse site, não ao Lulaflix, não ao uso em propaganda eleitoral e também nas redes oficiais do presidente Bolsonaro. Mas eu acho que dá para você comentar, Thales, como é que você vê esse jogo também de colocar Lula ligado ao crime organizado, né, e dizer que os criminosos presos, chefes de facções, preferem Lula porque ele facilita para o crime. Como é que você analisa isso? Eu acho um absurdo e não entendi direito essa decisão da juíza. Quer dizer, coisas diferentes. Eu assisti aquele vídeo do Bolsonaro falando que comeria, que estava disposto a comer um índio. Ali, você, bem ou mal, você tem o Bolsonaro falando, ele dizendo: olha, eu queria ir ver o índio sendo comido, mas aí disseram que para ir ver teria que comer. Eu comeria, mas aí não me deixaram ir. Isso é o que ele estava dizendo ali no vídeo. Não tinha. Se você descrever o que está ali, é um absurdo, mas é o que ele estava dizendo. Outra coisa é você colocar alguém como é criminoso ligado ao PCC e primeiro comando da capital e vai e tá, quer dizer, você atribuir ao cara uma ligação criminosa que o cara nega ter. Então, são dois pesos e duas medidas. Eu não entendi isso, estou até agora tentando entender. Acho que uma possível explicação é essa sua, de que uma é uma decisão eleitoral e a outra não é eleitoral. Mas, de qualquer maneira, é uma acusação grave você dizer que alguém é ligado ao PCC. Não é? É bem diferente de você dizer: olha, ele disse que comeria o índio. Completamente diferente. O que eles falam em relação à questão do indígena, o Thales, é que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral é que estava fora do contexto. Até o Mairovich explicou para a gente mais cedo, eu achei bem interessante a explicação do Mairovich. Ele fala assim, se tivesse contextualizado, não, o TSE poderia liberar, mas da forma como foi colocado, dá para o eleitor um entendimento equivocado, né? É o uso inadequado de um conteúdo verdadeiro, que é o que a gente acompanha, né? Em vários, eles fazem aquele recorte e usam isso dentro de uma outra narrativa. E aí faz o eleitor se confundir em relação a isso. Foi essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral em relação à questão do Bolsonaro comer índios. Vamos lá, Marilise, em relação a essa história do crime organizado, ligar isso a Lula e a PT. Fabíola, eu só quero comentar essa questão do índio. A história toda é tão absurda que não precisava nem ter sido cortado ou editado, podia ter sido colocada, enfim, a parte toda dentro do contexto com que aquela declaração do Bolsonaro foi dada, já era absurdo o suficiente. E, claro, deixar que o eleitor, deixar que, enfim, que os leitores, os espectadores tirem as suas próprias conclusões, não precisava que tivesse sido cortado. Sobre essa questão do PCC, também não dá para entender essa decisão, porque é óbvio que isso está sendo manipulado para fazer com que o eleitor acredite que Lula tem ligações
diretas, tem, enfim, uma ligação direta com o PCC, o que me parece que não tem nada de verdadeiro nisso. Então, assim, fica difícil, na verdade, você entender por que algumas coisas são tiradas do ar e outras não. Agora, essa questão, por exemplo, do apoio de criminosos tem sido usada dos dois lados, né? Se a gente for colocar na balança, fica difícil para todo mundo. Quantos criminosos, inclusive que já foram julgados, já foram presos, já declararam voto no Bolsonaro? A gente tem caso do Guilherme de Pádua, que é um assassino, confesso. A gente tem o caso do jogador Robinho, que inclusive tem pedido de extradição aí por conta de estupro, que também declarou voto no Bolsonaro. Fica uma disputa de quem tem mais eleitores bandidos. Isso não leva a nenhum lugar, até porque pessoas que são condenadas, pessoas que estão presas, têm direito de ter as suas opções. Teve também o goleiro Bruno, que esse final de semana declarou apoio, também ficou circulando nas redes, Também, né? bem Também. lembrado.